E aí, hoje a gente vai entrar num assunto fascinante. Como a ciência está literalmente criando uma receita de bolo, só que para a agricultura. Uma receita perfeita para cultivar alimentos dentro de 4 paredes e, com isso, tentar resolver um dos maiores desafios que a gente tem pela frente. E esse desafio todo começa com uma pergunta que parece simples, mas é gigantesca. Com um mundo cada vez mais populoso e os recursos, cada vez mais limitados, achar uma resposta para isso não é só uma questão de ciência, é uma questão de sobrevivência, de estratégia. E é urgente mesmo. Para se ter uma ideia, a FAO, que é o braço da ONU para Alimentação e Agricultura, já avisou. A produção de comida no mundo vai ter que crescer tipo 70% até 2050. E o pior é que isso precisa acontecer enquanto a gente tem menos terra para plantar e o clima está ficando cada vez mais maluco. Então, o resumo da ópera é esse: produzir mais usando menos. É um problemão. E é exatamente aí que a inovação mais radical deixa de ser uma opção e vira uma necessidade. E essa solução de alta tecnologia já tem nome, viu? É a tal da Plant Factory, ou fábrica de plantas. Imagine uma fazenda que parece mais um laboratório do futuro, sabe? Um lugar onde tudo, absolutamente tudo, temperatura, umidade e o mais importante de tudo, a luz, é controlado com uma precisão de cirurgião. Bem-vindos a essa nova fronteira da agricultura. A gente está falando literalmente de cultivar comida dentro de caixas. É tirar a fazenda do meio do campo e conseguir colocar ela em qualquer lugar do planeta. E as vantagens, olha, são enormes. Primeiro, você não depende mais do clima. Chove, faz sol, neva, não importa. Dá para produzir o ano inteiro, 365 dias por ano. E mais, o uso de espaço e de água é super eficiente, muito mais do que no campo. Imagina só, uma fazenda bem no meio de uma cidade grande, diminuindo um monte o custo de transporte. Ok, mas para testar e otimizar essa tecnologia toda, os cientistas precisavam de uma cobaia perfeita. E eles acharam, os microverdes de repolho roxo. Por quê? Simples. Eles brotam rapidinho, a colheita é em poucos dias, são bonitões no prato e, de quebra, são uma bomba de nutrientes. Ou seja, um produto com altíssimo valor agregado. Beleza, agora vamos falar do elemento principal dessa história toda: a luz. Porque, numa fazenda vertical, a luz artificial não é só um detalhe. Não mesmo. Ela é a estrela do show, o fator mais importante e também o mais delicado de todos. E aqui está o pulo do gato. Acertar a mão na iluminação não muda só o quanto a planta cresce, muda a viabilidade econômica do negócio inteiro. Cada pinguinho de luz, cada fóton conta. Conta para a fotossíntese da planta e, claro, conta na planilha de custos no final do mês. É aí que a tecnologia de LED entra e muda completamente o jogo. Antigamente, se usava muito só luz azul e vermelha. Hoje, o negócio é o espectro completo. E o mais curioso disso tudo é o papel da luz verde. Pois é, a luz verde que a gente achava que não servia para muita coisa, nos LEDs brancos modernos, ela ajuda a luz a penetrar mais fundo nas folhas. Isso otimiza a fotossíntese na planta inteira. Então, com essa tecnologia de ponta em mãos, uma galera da Unesp, em parceria com a empresa LEDs Up, foi atrás daquela receita de bolo perfeita. O objetivo era descobrir, cientificamente, qual a combinação ideal de intensidade de luz e por quanto tempo essa luz deveria ficar acesa. Só que antes de mostrar a receita, a gente precisa entender o ingrediente principal. É uma sigla, ppfd. Calma, é simples. Pensa assim, é a medida de quanta luz que a planta realmente consegue usar para a fotossíntese está chegando nela a cada segundo. É tipo a potência da luz, na visão da planta. E finalmente aqui está, a receita de ouro validada pela ciência. Anota aí, uma intensidade de luz de 315 ppfd, ligada durante 20 horas por dia. Foi essa combinação que deu o melhor resultado. A maior produção de massa fresca, chegando a incríveis 8,2 kg por metro quadrado. E só para a gente ter uma noção do que isso significa, essa receita ideal aumentou a produtividade em 25% se a gente comparar com cenários que usavam menos luz por menos tempo. Num negócio onde cada centavo conta, um aumento de 25%, nossa, é uma diferença brutal. Mas calma, não era só a luz. A pesquisa achou outra coisa super importante: o tempo de colheita. Eles viram que colher os microverdes com apenas 4 dias, em vez de esperar 6 dias, fazia o número de safras por ano pular de 60 para 91. É uma aceleração absurda na linha de produção. E esse gráfico mostra direitinho o tamanho do impacto.
No final de um ano, somando a luz perfeita com a colheita mais rápida, a produção chegou a 616 quilos por metro quadrado. Isso é muito mais do que os 485 quilos que se conseguia com a colheita um pouco mais tarde. Então, juntando tudo, a receita de luz perfeita mais a colheita no tempo certo, o resultado foi um aumento total de 27% na produção anual. Isso é ciência aplicada na veia, gerando o resultado que dá para ver e medir. Ok, mas o que tudo isso significa no mundo real, na prática? Significa que a gente está saindo da era do eu acho que é assim e entrando na era dos protocolos, das receitas que funcionam porque foram testadas e comprovadas. E essa citação do artigo original resume tudo perfeitamente. Quando um resultado é testado, validado e publicado numa revista científica internacional, ele ganha uma credibilidade, um peso que nenhuma propaganda, nenhum material de marketing consegue ter. E para quem investe ou produz, os benefícios são claríssimos. É como ter um mapa do tesouro. Significa menos tentativa e erro, menos risco para o negócio e, claro, um retorno muito maior sobre todo o dinheiro investido em luz e equipamento. Então, com receitas de cultivo ficando cada vez mais precisas e com o selo de aprovação da ciência, a agricultura indoor deixa de ser só uma coisinha de nicho, sabe? Ela vira uma peça super importante no quebra-cabeça da segurança alimentar mundial. A pergunta que fica no ar é: até onde essa tecnologia pode realmente mudar o jeito que a gente produz nossa comida?